Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Agradecendo ao Deus Pai Todo-Poderoso, a Nossa Senhora Aparecida e a você, meu nobre assinante, eu quero dizer que o lugar no pódio e o seu legado social está no ar. Hoje um programa super especial, tanto no dia de hoje, como com a presença do nosso diácono Arildo. Nós vamos conversar sobre a festa da padroeira e sobre Nossa Senhora. Você, que é católico, não conhece muito bem a história de Maria, não sai daí não. E você, que é cristão, e quer conhecer por que nós, católicos, amamos a Maria, não saia daí. Você vai tirar todas as suas dúvidas. E se quiser também, eu nunca fiz isso, mas pode ligar para cá, para conversarmos sobre Maria. Concorda comigo? Pode? Ok. Tudo bem, Anitta? Tudo bem, Bigode. Prazer estar aqui. Prazer todo meu, mais uma vez, né? Mais Depois uma vez, de tanto estamos tempo. aqui para falar das coisas de Deus, das coisas da nossa paróquia, enfim, das coisas que nos são muito agradáveis. Também vai falar um pouquinho de você também, né? Nada, nem tanto. Mas antes de eu começar o meu programa, eu quero perguntar a você, você sabe o que é isso aqui? Me parece ser uma pena de um pássaro um tanto quanto exótico, né? Um tal de urubu, é isso? Urubu. E É isso? O nome diz o que disso aqui? Pena. É uma pena, né? Qual o resultado do jogo do Vasco? Eu achando essa pena no chão, logo 10 minutos depois do jogo, 5 minutos depois do jogo, saí da casa da minha mãe quando vi essa pena lá. Significa alguma coisa? Pena de urubu, o Vasco perdendo? Pena de urubu, é verdade. Tinha um negócio de segue o líder, né? Não é isso? É por esse motivo. Ah, tá. Aí segue o líder. Tô seguindo. Eu trouxe a pena de urubu para vocês saberem o que é pena de urubu. Você sabe o que é pena de urubu? É o que eu tenho. Você tem. Segura você tem também. Com jeitinho, negócio de urubu, né? Pena de urubu tá aqui. Pena de urubu. Estamos todos com pena. Ih, rapaz, nós vamos falar hoje aqui. Será que o padre vai ficar chateado com a gente? É capaz. É capaz. Padre Marcelo, não fica triste não, tá? Daqui a pouco vocês ganham uma. São Paulo vai ganhar também, não se preocupe. É um dia após o outro. Aliás, eu até disse para alguns amigos que era uma nova torcida que tinha surgido, chamado Flanelinha. Porque Flanelinha faz o quê? Toma conta da vaga. Então era isso, tomava conta da vaga e logo depois alguém ia assumir a vaga. Deixa eu perguntar uma coisinha para você, Arildo. Eu como vascaíno, e você como vascaíno que o é, com toda a sua família igual a minha, que satisfação nós tivemos domingo. Eu nunca passei por isso na minha vida. Se o Vasco vencesse, eu estava feliz. Se o Vasco perdesse, eu estava mais ainda. Não atrapalhou nada. A gente recupera lá na frente. Essa é a esperança. Recuperar lá na frente, melhor do que... Acabou com aquela história de segue o líder, segue o líder. Segue. E, ó, não estou falando aqui para gozar flamenguista, não, hein? De jeito nenhum. A gente aqui não faz isso. A gente não costuma fazer isso. Mas
Aproveitando, quero agradecer também a você, desculpa a brincadeira, a gente sabe que isso tudo aí vascaínos e flamenguistas se dão bem por causa disso, não tem, a rivalidade é boa porque não existe guerra de confronto, né? Pelo menos aqui, né? Pelo menos aqui convivemos na paz. É na paz, é verdade, pelo menos aqui é ótimo. Aqui convivemos na paz. Aqui é ótimo. Também agradecer a você que nos assiste pelo www.cabofriotv.com.br. Você que nos assiste pelo blog, hoje eu trouxe a visualização total do meu blog, vocês vão conhecer daqui a pouco. Muito obrigado pela força que você dá ao nosso blog. Também quero aproveitar essa oportunidade e mandar um abraço para todos da Pastoral da Sobriedade, você que participa da Pastoral da Sobriedade, você que é agente da Pastoral da Sobriedade. Ontem nós não tivemos reunião por causa exatamente da novena, que começou ontem, a novena de Nossa Senhora da Assunção. Assim como segunda-feira também não vamos ter por causa da novena de Nossa Senhora da Assunção, que é o encerramento segunda-feira, né? Não, o encerramento é na terça. Na terça. Na terça, mas Isso. tem a festa da Nossa Senhora da Assunção. Tem já. Não, segunda nós não temos festa. Não vai ter, não? Não, só na terça que nós teremos a festa. Né? Então, eu queria te agradecer de coração e dizer para você, mesmo não tendo reunião, se você precisar de ajuda, pode ligar pessoalmente para mim, para o meu telefone, ou liga lá para a nossa igreja, que ela com certeza vai nos acionar o pessoal da Pastoral da Sobriedade para poder atender você ou o seu amigo ou alguém da sua família, tá bom? E digo para você de coração, não tenha vergonha não. A pior coisa do ser humano é a vergonha que ela tem de procurar ajuda. Ajuda não se tem vergonha. Tá? A gente hoje está passando uma dificuldade. Amanhã a gente vai estar bem. Quem hoje está bem, amanhã pode estar com dificuldade. Isso é o dia a dia de todo mundo. Não existe ninguém no mundo que não tenha essas dificuldades. E as nossas reuniões são todas as segundas-feiras, das 19 às 21 horas, na Casa de Maria, ali na Rua Romário... Olha, rapaz, Romário Souza. Romário, ali aquela rua da Magnalto. A rua da Magnalto, tá bom? Das 19 às 21 horas. A gente aguarda você. E se você precisar de ajuda, pode procurar lá o escritório da igreja, o salão... Lá, Secretaria Paroquial. Secretaria Paroquial, que eles vão dar para vocês todas as informações, tá bom? Ou pode me procurar também, tá? Se você precisar de ajuda, o meu telefone é 992-03-6323. 992-03-6323, tá bom? Olha, falando das nossas reflexões, eu queria até que você comentasse alguma coisinha sobre as nossas reflexões. Se eu não mudar, nada muda. Alguém consegue mudar alguém? Não, acho que, acima de tudo, nós conseguimos mudar alguém mais pelo nosso exemplo e pelo nosso testemunho. Exatamente. E se a gente quer que o outro seja alguém melhor, busquemos nós sermos melhores. Exatamente. Olhar o que nos impede de ser melhor, olhar o que nos impede de ser alguém que possa servir de exemplo, tirar tudo isso e aí sim o outro você vai ter autoridade para falar com ele. Pela sua vida, você vai ter autoridade. Porque muitas vezes você fala que o cara deve deixar de fazer determinadas coisas, mas são coisas que você faz. Então você, como é que pode você ser um exemplo? Então, acima de tudo, devemos ser exemplo de dignidade, de honestidade, de correção nos nossos atos, para que possamos fazer o outro nos olhar como um exemplo positivo. E da sequência, que é praticamente a mesma coisa, eu sou feliz te vendo feliz. Ninguém é infeliz vendo a pessoa, vendo um amigo, um irmão, qualquer pessoa feliz. É verdade, a felicidade é algo que a gente só sente, só obtém quando dá também essa felicidade ao outro. Ao outro, é verdade. Se você não lutar
por alguma coisa, será vencido por alguma coisa. Verdade. Todos nós devemos lutar pelos nossos objetivos. E se a gente renuncia à luta, se a gente renuncia aos nossos objetivos, a gente crescer, nós podemos dizer que nós estamos assim parados e nós estamos aniquilados, porque quando um homem diz que ele está realizado, é quando ele está dentro de um caixão. Um homem realizado é aquele homem que está morto. Nós buscamos sempre a realização, procuramos sempre estarmos melhor. Como assim no processo de conversão? Vamos falar de uma conversão cristã. Eu hoje devo estar muito mais crescido na minha conversão do que estava ontem. E amanhã ser mais do que hoje. Cada dia um passo à frente, um passo a mais. Mas tem um detalhe fundamental. Basta você querer. Se eu quiser, eu faço tudo aquilo que eu quero, mesmo contra a vontade de Deus. É mentira? Nós temos liberdade, né? Deus nos dá essa liberdade. Agora, não sei o que vai acontecer quando você se coloca contra a vontade de Deus. Mas ele é tão bom que ele perdoa, né? Está sempre pronto a perdoar. Está sempre pronto a perdoar. Olha, quero também mandar um abração muito grande ao meu amigo Reinaldo e Simone, lá do Colégio Domingo Sábio. Beijão para vocês, se Deus quiser. A semana que vem a gente já está retornando aí com aquela vinhetazinha do Domingo Sábio, maravilhosa, para mim uma das melhores, mesmo sem voz, só as fotos e imagens maravilhosas. Parabéns a Reinaldo e a Simone do Domingo Sábio. Olha, a APIAT é a Associação dos Proprietários de Imóveis de Aluguel para a temporada de Cabo Frio. Você está realizando uma excursão para vir para Cabo Frio? Você está realizando uma viagem, reunir o seu grupo de amigos, de família, e precisa de uma casa? Alugue com segurança. Procure os associados da APIAT. E para isso nós temos o nosso site. Alugue sua casa de excursão com segurança. A APIAT é uma associação de 15 anos de experiência no mercado. Para você escolher a casa que você quer vir, você vir para Cabo Frio, né? Porque nosso programa é visto no mundo inteiro. Você pode acessar o nosso Facebook, www.facebook.com/apiatonline. Já está inclusive na tela lá, www.facebook.com/apiatonline. Também o nosso site, adiciona o nosso site, que é www.apiatonline, está lá embaixo, Apiat Online, e escolhe a casa que você quiser, a casa dos seus sonhos e da sua família. Você encontra na APIAT. Telefone 22 2644 8657. 22 2644 8657. 22 992 03 6323. Fala comigo, Roberto Bigode. Hoje eu estou presidente da APIAT, tá? 992 03 6323. Fala comigo, Roberto Bigode. Ou 22 997, o telefone que está lá na telinha, 997 27 6121. 22 997 27 6121. APIAT, Associação dos Proprietários de Imóveis de Aluguel para Temporada. Mandar um abração lá para Matheus, lá da Unopar. Matheus, está na hora da gente conversar. Vou chegar aí essa semana para a gente bater um papinho.
Você sabia que o que pode salvar o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, não é o que você fala, e sim o que você faz? Falar é fácil. E o que você faz? Não é verdade? Com certeza, cada um de nós, como cidadão, devemos fazer a nossa parte, né? Em tudo que compete a cada um de nós. Como eu posso querer um país diferente, um estado diferente, uma cidade diferente, se eu não faço a minha parte? Se eu cruzo os meus braços e fico esperando que a autoridade temporal que está ali, como no caso o prefeito, o governador, o presidente, faça. Eu tenho que fazer a minha parte. Se todos nós fizermos a nossa parte, com toda certeza teremos um país muito melhor, um estado melhor e uma cidade muito melhor ainda. É verdade. A semana passada, eu falei no meu programa que eu iria trazer hoje aqui as visualizações do nosso blog por países. E desta semana, agora de manhã cedo, que eu saí de casa, nós temos Estados Unidos, 157 pessoas assistindo os nossos programas. Brasil, 138. Rússia, 26. Alemanha, 10. Portugal, 2. Ucrânia, 2. França, 1. E Turquia, 1. Como você já deve estar acostumado, alguém já deve ter dito para você, Bigode está mentindo, Bigode é um mentiroso, Bigode está... Nós passamos de 100 mil visualizações. Já estamos, hoje, com mais de 2.110. 100.110 visualizações. E vou dizer para você agora aqui, que eu tirei pela manhã, as visualizações. Estados Unidos, até hoje, 56.380 pessoas assistiram o nosso programa. Brasil, 18.224. Que diferença, hein? Bem grande. Alemanha, 16.251. Rússia, 3.678. Ucrânia, 1.212. Malásia, 686. França, 671. China, 219. Portugal, 214. E Irlanda, 165. Todas as visualizações, elas se encontram no nosso blog. Tá bom? Obrigado aí, hein? Tem nada. Arildo Aguiar. Arildo é diácono da paróquia Nossa Senhora da Assunção. E é o nosso homem de viagem da Samarra, em Cabo Frio. É verdade, a gente trabalha lá, é o nosso ganha-pão, né? Você já levou muito trabalha. dinheiro. Já levou muito dinheiro meu, Arildo. Você já levou Não, tem que nem devolver tanto. Poderia levar mais, né, Bigode? Pô, E a gente está lá, né, trabalhando para levar, você realizar seus sonhos. Falar nisso, Agora rapaz. mesmo, mês de setembro, vamos para a Rússia, temos um grupo mesmo? de 30 pessoas indo para a Rússia. Como é que a Copa do Mundo foi bom para motivar essa turma, E né? em outubro nós vamos para Portugal. E estamos aí, sempre levando lá na pessoas. Lá na frente a gente vai conversar, que com certeza a gente vai participar de uma dessa aí. Que a gente já... Ano que vem vamos ter Terra Santa novamente. Vai ter Terra Santa? Fizemos levamos 3 grupos para Terra Santa, agora vamos levar o nosso 4º grupo para Terra Santa. Então a gente O ano que vem, quando vai ser? E quando podemos, assim, quando a gente pode, a gente faz também uma evangelização nas viagens, né? Porque são sempre locais sempre Terra Santa, peregrinação, locais santos, onde viveu e passou Exatamente. Jesus, né? Onde nasceu Jesus. Uma viagem à Terra Santa, você nunca mais vai ler a Bíblia da mesma maneira que você lia antes. Quando você vai vendo os locais que aconteceram isso e tal, e vai se lembrando. Ontem mesmo a igreja celebrou a transfiguração do Senhor Jesus e, para mim, é de uma maneira diferente, porque eu já estive nesse local 3 vezes. Então, a transfiguração de Jesus tem uma outra conotação, porque eu já estive no local onde aconteceu exatamente isso. Esse fato extraordinário. Tem inclusive aquele poço que Jesus
pediu a Samaritana. A Samaritana, o poço de Jacó. Então, a gente, quando faz uma viagem à Terra Santa, é um enriquecimento muito grande, tanto histórico como espiritual. Porque a gente está no local aonde o Senhor Jesus passou. Então, Terra Santa é algo assim maravilhoso. Então, eu acho que todo cristão, e aí não digo cristão católico, todo cristão deveria ir à Terra Santa. Assim como o muçulmano tem como prioridade na sua vida ir a Meca, e o muçulmano deve ir a Meca porque é o ápice da sua fé, nós cristãos também deveríamos nos imbuir dessa vontade de um dia estar na Terra Santa. Arildo, você falou uma palavra cristão que hoje eu me sinto muito feliz, eu tenho certeza que você também se sente feliz, porque antigamente, quando a gente falava cristão, as pessoas que não são católicos achavam que a gente direcionava só para eles as palavras. E hoje, a gente se sente, com o Papa Francisco, o Papa Pio XII, que desde ele para cá começou a catequizar essa aproximação com o povo, né? E hoje a gente se sente feliz porque não existe cristão, tanto faz ser católico, metodista, qualquer outra religião, é um povo cristão. Até se algumas pessoas menos esclarecidas até acham que o católico não é cristão. O que é uma utopia pensar assim. E quem fundou a Igreja Católica foi nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. Então, né? Nós seguimos Jesus Cristo, nós amamos Jesus Cristo, nós adoramos Jesus Cristo. E somente Maria, a Ele nós adoramos e temos respeito. Um respeito, uma devoção muito que grande. É diferente de adoração aos santos. E temos a maior devoção, a maior de todas, a adoração é a Jesus. E a maior devoção nós temos a Nossa Senhora. Se você me permite, nós temos 3 tipos de culto. Temos o culto de dulia, que é o culto que damos aos santos. Hiperdulia, um pouco acima, a Nossa Senhora, muito acima de todos os outros santos. E temos o culto de latria, que é o culto que nós damos a Deus, na sua trindade santa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então o culto de latria vem muito acima do culto de dulia e de hiperdulia. Porque a Jesus ele está a quilômetros de distância de qualquer outro ser humano. É verdade. Então, que as pessoas possam entender que o nosso culto principal é a Deus, na pessoa da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Maria nós damos o culto de hiperdulia, acima de todos os outros cultos. E muito abaixo do culto que damos a Deus. E o culto de dulia nós damos aos santos, que são pessoas que passaram fazendo bem e que a igreja, na sua sabedoria, na sua bondade, no seu amor, que vem do coração de Jesus, diz que são santos. Proclama essas pessoas como santos, porque são pessoas que deram a sua vida para fazer a vontade de Deus. E o Senhor nos diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então esses são os santos que nós temos uma devoção, um carinho muito especial. Eu quero crer que cada pessoa, cada cristão católico tem um santo de devoção. Eu, por exemplo, meu santo de devoção é Santo Antônio. Mas Santo Antônio... Nossa Senhora Aparecida. Santo Antônio está muito longe. Mas muito, embora seja um homem santo, foi um homem santo, ele está muito longe de Jesus. E ele é santo porque procurou fazer a vontade de Jesus, a vontade de Deus. Então, a gente tem que tirar... porque a igreja adora isso. Não, meu irmão, isso ficou para trás, isso nunca existiu, isso é uma maneira de você querer denegrir. Você querer denegrir a igreja, aí você diz essa coisa que já está tão fora de moda. Que vocês adoram imagem. Não, nós não adoramos imagem. Adoramos a Deus. Adorar a imagem é quando você coloca aquela imagem como outro Deus. Aí que entra o culto de idolatria. O culto de latria é a Deus e o culto aos ídolos é
idolatria. E na igreja nós não temos esse culto de idolatria. Temos sim o culto de latria, que é o culto que nós damos a Deus. Eu até fiquei feliz da vida, não sei se você... e eu aconselho a todos, se vocês ainda não conseguiram ouvir, existe um pastor que fez uma matéria, divulgou no YouTube, divulgou aí pelo WhatsApp, o quanto que alguns cristãos estavam errados em relação à Igreja Católica. Então, essa aproximação da igreja é tão importante que hoje as pessoas procuram redimir dos seus erros, né? E isso é importante. Mas já que a gente estava falando... Instantinho só, Bigode, uma coisa que eu julgo importante a gente falar, porque a gente tem uma ideia distorcida, e eu nunca falei isso em nenhum outro canal, que fui convidado a falar e tal. Então tem uma ideia distorcida de que da Igreja Católica só sai gente. A gente tem essa ideia porque quando as emissoras de televisões, as grandes emissoras, focalizam a igreja, focaliza no centro da cidade, por exemplo, do Rio de Janeiro, ou mesmo no centro de São Paulo, onde só tem comércio. Então, e tem um grande número de igrejas. Então, as igrejas estão sempre vazias. Eu digo assim, focaliza a igreja de Nossa Senhora de Copacabana, num dia normal, para ver o afluxo de pessoas, de fiéis àquela igreja. Focaliza a igreja de Ipanema, vai no subúrbio do Rio e vê como é que é a grandeza da igreja. Por exemplo, aqui mesmo eu gosto de citar aqui em Cabo Frio o seguinte: nós temos uma igreja muito bela, muito antiga, nós celebramos 400 anos da igreja há pouco tempo, que cabem sentadas 220 pessoas. Eu já tive a curiosidade de ver, contar, 220 pessoas sentadas. E que servia Cabo Frio quando Cabo Frio era uma paróquia única, não tinha paróquia de São Cristóvão, não tinha paróquia no Jardim Esperança, não tinha paróquia em Unamar, nada. Então era a única igreja e dava para todo mundo. Hoje nós construímos uma igreja, até digo a ele sabe que eu falo, um padre doido. Eu digo para ele, um padre doido que chegou aqui e nos fez uma proposta de fazermos uma igreja 10 vezes maior. Olha só que absurdo, 10 vezes maior. E eu convido você, meu irmão, vai lá ver se a igreja está cheia. Vai lá ver se a igreja fica vazia. Está sempre cheia. Por quê? Porque é um crescente. E eu digo a você, eu trabalho numa pastoral há 36 anos, chamada Catecumenato. E essa pastoral é a responsável de receber todas essas pessoas que vêm de outras igrejas. E não são poucas pessoas que vêm para participar da igreja. Então, eu posso dizer com toda certeza que nós temos uma igreja sempre crescente. Fizemos agora um encontro de jovens, tinha 400 jovens participando. Que encontro, né? Que vibração. Então, né? A gente olha e fala assim, mas que igreja é essa que é decadente? Que igreja é? Não vai ser decadente nunca, porque o próprio Jesus garantiu que as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Então, isso nos dá a certeza de que a igreja não é decadente, a igreja não está caída, e a igreja continua com a sua doutrina, que é santa, porque é originada dos evangelhos. Então, a igreja está aí, firme e forte, caminhando rumo ao encontro com o Senhor. É verdade. Já que a gente está falando da igreja, esse programa de hoje ele é super especial, inclusive agora, no momento que nós estamos transmitindo, super especial porque nós vamos falar sobre a nossa padroeira, Nossa Senhora da Assunção. E eu vou fazer algumas perguntas a vocês. Eu quero pedir desculpa a vocês, não é por falta de conhecimento meu, mas sim por falta, às vezes, de algumas pessoas, como você que está assistindo nosso programa, não tem, às vezes, o conhecimento ou tem a preocupação de ter esse conhecimento. Então, eu vou fazer algumas perguntas para a Arildo aqui, e se você não puder responder, por favor, fique à vontade. O que significa padroeira? Bom, padroeira é um costume antigo, herdado, quero crer aí dos portugueses, né? E que é uma igreja, normalmente, todas as igrejas são dedicadas a Jesus. Todas as igrejas são dedicadas a Jesus, a Deus, da sua Santíssima Trindade. E tem sempre um santo que tem uma devoção maior. Então se dedica essa igreja, em primeiro lugar, a Jesus e
coloca como padroeiro determinado santo. Eu, por exemplo, nasci em uma cidade muito pequena, lá no estado do Espírito Santo, que tem como padroeiro Santo Antônio. Por isso, o meu santo de predileção, eu tenho predileção por todos os santos de Deus, não podia ser diferente. Mas o meu santo que mais realça na minha vida é Santo Antônio. É Santo Antônio que eu de Pádua, cresci, né? é Santo Antônio de Pádua, lá. Pode ser Santo Antônio de Lisboa também, mas lá é Pádua. Então, cresci vendo essa imagem na frente da igreja de Santo Antônio. Então, eu tenho assim um relacionamento, uma simpatia muito grande por Santo Antônio. Então, o padroeiro é escolhido de acordo com aquele que... Aqui na nossa paróquia, a padroeira seria Santa Helena. Porque a cidade de Cabo Frio foi fundada em Isso. Arraial, lá onde é Arraial do Cabo hoje, e aqui era a Arraial do Cabo. Que lá era a cidade de Santa Helena. Isso, lá era a cidade de Santa Helena. Então, o que acontece? Santa Helena seria... Mas quando houve uma vitória da corte portuguesa em uma batalha, o rei decidiu que todas as novas conquistas de terra seriam em homenagem a Nossa Senhora, em agradecimento àquela vitória que foi pedida a Nossa Senhora. Por isso, eles colocariam todas as cidades fundadas como padroeira Nossa Senhora. Então mudou aqui em Cabo Frio, passou a ser Nossa Senhora. Como era período próximo à festividade de Nossa Senhora da Assunção, então teve como título Nossa Senhora da Assunção como padroeira. Aí você já está me respondendo a outra pergunta, que é exatamente isso. Quem foi Nossa Senhora da Assunção? Nossa Senhora da Assunção relata a história Peraí. Deixa eu dar um sorrisozinho. Você sabia disso? Você vai saber agora, você vai morrer, porque você não sabe. Quem é Nossa Senhora da Assunção? Você vai saber agora. Nossa Senhora é uma só. E ela tem... Maria Santíssima. Tem talvez aí uns 300 a 400 títulos. É verdade. Títulos de Nossa Senhora. Em cada cidade ela muda de nome. Isso é verdade. Então, Nossa Senhora é uma só. Aqui em Cabo Frio é Nossa Senhora da Assunção porque nos recorda a Assunção de Nossa Senhora ao céu. A Assunção significa que ela foi levada pelos anjos, ela não foi sozinha. Ela foi levada. Diferente da subida de Jesus, a ascensão de Jesus, porque ele foi sozinho para o céu, porque ele tinha poder para isso. Nossa Senhora não tinha poder. Mas Jesus a resgatou. Jesus não achou conveniente que a carne de Nossa Senhora fosse destruída. Então ela sobe ao céu. Ela é elevada aos céus pelos anjos. Então tem o título de Assunção de Nossa Senhora. E a gente pode ver, por exemplo, a capital do Paraguai tem o nome de Assunção. Mas por que tem o nome de Assunção? Por causa da Assunção de Nossa Senhora. A principal avenida de Cabo Frio tem o nome de Nossa Senhora da Assunção. A principal avenida de Cabo Frio não tem o nome de Avenida Assunção. Tem o nome de Avenida Nossa Senhora da Assunção. Mesmo que você não goste de Nossa Senhora, você tem que se render que o nome da avenida é Nossa Senhora da Assunção. Isso em homenagem à Assunção de Nossa Senhora ao céu. Então aqui a padroeira tem esse nome. Como em Aparecida, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E as imagens que retratam Nossa Senhora, tem sempre ela numa posição. Por exemplo, a Nossa Senhora da Conceição, ela está sempre com a criança ao colo. Nossa Senhora da Assunção está com os braços abertos, dizendo que está indo para o céu com os anjos. Nossa Senhora de Fátima é de outra maneira. Nossa Senhora das Graças está com as mãos estendidas, no sentido de que você pode distribuir muitas e muitas graças. Por exemplo, eu tenho uma imagem, que não é nem minha, de uma amiga, que está comigo, essa imagem, de Nossa Senhora do Equilíbrio. Poucas pessoas conhecem, e ela está com a mão assim de uma pessoa que está equilibrando o mundo. Tem Nossa Senhora sobre o globo terrestre, tem Nossa Senhora, me parece que Nossa Senhora das Graças está pisando na cabeça da serpente, de acordo com o livro do Apocalipse, a mulher do Apocalipse. Então tem várias Nossa Senhoras, mas há devoção a vários nomes de Nossa Senhora, mas no fundo é uma única Nossa Senhora. E você que ligou a televisão agora, nós estamos falando, Nossa Senhora chama-se Maria Santíssima, Mãe de Jesus.
É a Nossa Senhora que nós católicos amamos. Entendeu? Não é isso? Exatamente. Já que você falou em Assunção de Maria, tem um fato que aconteceu em 1950, que foi assinado, inclusive, pelo Papa Pio XII. O que foi? Olha, é o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Dogma na igreja são verdades reveladas. Espera aí um instantinho. Deixa eu só perguntar uma coisa para você. Olha só. Lá nos anos de que Maria e Cristo vieram, desde Cristo para cá, que começou a se falar ano 1, 2, 3, 4. Então, depois, 1950 anos, que aconteceu o dogma. O dogma que reafirmou, o que o dogma é o seguinte? Reafirma uma verdade que já existe no passado. Exatamente. Lembra que eu falei para você que a nossa igreja tem 400 anos, era dedicada inicialmente a Santa Helena e depois foi para Nossa Senhora da Assunção. Então vamos lá, em 1615 já existia essa festividade de Nossa Senhora da Assunção. Já se acreditava que Maria tinha subido ao céu, levada pelos anjos. Então, há 400 anos atrás. Mas o dogma só surgiu há 68 anos atrás, quando o Papa tornou isso uma verdade. E para isso, Arildo, e para isso, para você, se reuniu todos os pastores da Igreja Católica em um determinado lugar, em Aparecida, não foi, se não me engano? Não, não foi em Aparecida, não. Foi lá Foi no Vaticano mesmo. No Vaticano mesmo? É. Olha, em 1950. E aí mesmo, em 1950, foi promulgado, através da Constituição Apostólica Munificentissimus de Deus. Isso. Né? Foi a bula papal que instituiu a festa, aí já de uma maneira oficial, promulgou da Assunção de Nossa Senhora. Mas aí eu posso perguntar, então lá no ano de 1100, um exemplo, 1100, já não existia essa festa? Claro. No ano 70 da nossa era, já não existia essa festa? Sim, já sabiam os cristãos daquela época que Nossa Senhora tinha sido elevada ao céu em corpo e alma pelos anjos. Muito bem colocado você. O que era naquela época dormição? Olha, dormição se chama o local onde Maria, onde Nossa Senhora foi, onde acontece o túmulo dela. Quem vai a Israel, lá no monte, me parece que no Monte Sião, e a gente lá tá falando disso agora, né? Lá tem o lugar da dormição de Nossa Senhora. Então a igreja nos diz que Maria não morreu, Maria dormiu. Ela dormiu e logo depois ela foi elevada aos céus pelos anjos. Então tem esse local lá em Jerusalém que se chama a dormição de Nossa Senhora e não a morte de Nossa Senhora. A dormição, ela dormiu e aí foi elevada ao céu pelos anjos. Eu vou fazer uma pergunta agora que eu duvido, qualquer que seja a sua religião, se você não tem essa dúvida. Com quantos anos Maria, mãe de Cristo, tinha quando Cristo subiu ao céu? Olha, Nicode, a gente pode fazer a seguinte análise. Maria, quando o anjo anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador, que ela seria a mãe do Messias, provavelmente a igreja não tem certo, mas Maria tinha entre 13 e 15 anos. Era uma jovem já prometida em casamento. Ela não era casada ainda, ela estava prometida a um homem chamado José. Então, prometida estava, era como se casada fosse. Então, vamos situar que Maria tinha 14 anos. E que Jesus, quando faleceu, quando Jesus morreu e ressuscitou, 33 anos, conforme nós falamos, conforme a tradição nos diz. Então, 13, vamos botar 14 com 33, 47. Dá 47. Sabemos que Maria ainda viveu um tempo e foi, inclusive, levada para Éfeso por São João,
Porque você deve recordar que Jesus ao pé da cruz, Maria estava ao pé da cruz e Jesus crucificado. Nos últimos momentos de vida. Nos últimos momentos de vida de Jesus, Jesus nos deu Nossa Senhora como mãe. E não deu Nossa Senhora como mãe, olha, os católicos, não, deu Nossa Senhora como mãe de todos os toda cristãos. A humanidade. De todos os cristãos. Ali naquele momento ele disse, mulher, eis aí o teu filho, falando para João. E João nos representava naquele momento, cada um de nós. E depois diz para João, eis aí a tua mãe. Quando ele diz isso, ele nos dá Maria como mãe. É verdade. Nos dá Maria como mãe. Então, Maria ainda viveu com São João, porque foi quem tomou conta de Nossa Senhora. E aí tem olha, agora está começando uma novela, que eu não assisti ainda, e nem pretendo assistir, porque quando começa a deturpar as coisas, que está colocando Nossa Senhora com outros filhos, outros irmãos de Jesus. E são coisinhas assim que é só provar quem é filho, fulano é filho de quem, é só ver, porque o nome Maria era um nome muito comum, como ainda é na nossa época, é um nome muito comum. É homenagem exatamente a ela. Então, o que é que acontece? Se coloca que Maria teve outros filhos. E se Maria tivesse outros filhos, Jesus precisava entregar Maria aos cuidados de João. Ele deixaria que os seus outros irmãos cuidassem da sua mãe, como é natural. João não é filho de Nossa Senhora. Também tem a outra passagem, que quando ele estava no templo, né, que entrou um dos discípulos de Jesus disse, Senhor, a tua mãe está aí fora. Qual foi a resposta? A mãe e seus irmãos. Sua mãe e seus irmãos. Minha mãe é quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. E aí eu faço uma pergunta, olhando para você, meu irmão. Quem mais no mundo fez a vontade do Pai? Porque você tem 14... Vamos trazer se fosse hoje, no mundo de hoje. Se alguém chegasse para você com 14 anos de idade e dissesse para você que você seria a mãe do Salvador e você já fosse noiva, comprometida com um homem, você acreditaria nisso? Lógico que não. E com um detalhe, né, Arildo? E com um detalhe que você deve se levar para aquela época, porque naquela época não é a época de hoje, não. Uma mulher naquela época não saía de casa sem um acompanhante, uma pessoa da família. A mulher não podia falar com um homem na rua, nem um homem dirigir a palavra. Podia se encontrar sozinho com um homem na rua. E aí acontece, mesmo quando o anjo anunciou a Maria, ela saiu correndo. Ela correu, eu posso falar que é uma distância talvez de 100 metros, porque já estive lá por 3 vezes. E quando o anjo anunciou a Maria na fonte, que ela foi pegar água, ela pegou o cântaro e saiu correndo para casa. Porque não era permitido um homem falar com uma mulher na rua. E a mulher, se falasse, desse assunto, ela seria castigada. Então Maria corre para casa. E quando corre para casa, o anjo novamente aparece. E aí, olha uma explicação para você que acha que Maria é uma mulher qualquer. O anjo dirigiu a Maria uma saudação destinada aos reis, uma saudação destinada às rainhas, ave cheia de graça. Olha como o anjo se refere a Maria. Se você quer ver uma diferença, quando o anjo aparece a Isabel, a mãe de João Batista, ele não usa dessa cerimônia. Ele diz que ela vai ser mãe de um filho. Ela diz como vai acontecer, mas não tem reverência. E o anjo, quando fala a Maria, ele fala com reverência. Ave cheia de graça. O Senhor está contigo. E quando o anjo diz ave cheia de graça, é porque nessa mulher não cabe mais graça nenhuma. Ela está repleta de todas as graças de Deus. Exatamente. Então, Maria não é uma mulher comum. Ela era uma mulher comum porque vivia de uma maneira comum, mas era uma mulher preservada por Deus. Tanto é que a igreja nos diz, com toda a convicção, que Maria foi livre do pecado original, não nasceu com o pecado original, porque Deus já a fez preparada para ser a mãe do Salvador. Então Maria é uma mulher extraordinária. E como ia falando, ela, se tivesse tido outros filhos, não teria vergonha nenhuma, porque ser mãe é algo de Deus, é um grande dom de Deus. Mas ela, por ser mãe do Salvador, Deus preservou
aquele útero para que não mais fosse ultrajado. Não que ser mãe ultraja, não, para não ter mais ninguém naquele útero. E ela não teve mais nada com ninguém. Por isso não teve outros filhos. Quando se atribui a outros filhos, desmente então o que Jesus falou na cruz. Eis aí a tua mãe. Porque quando Jesus disse isso a Maria, é porque ela não tinha ninguém para tomar conta dele. São José já não estava mais presente. Conta a tradição da igreja que São José já havia falecido. Então, Maria entrega a João. Eu estive uma vez na Turquia e lá conheci a casa em Éfeso, porque São João foi para Éfeso. E lá em Éfeso, a casa de Nossa Senhora está lá, onde ela residia com São João tomando conta. Então, acreditamos que você fez a pergunta quantos anos ela deve ter morrido. Eu acredito que Nossa Senhora deve ter falecido aí, já deve ter a dormição, vamos dizer assim, de Nossa Senhora, por volta dos 60 anos, um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Já que você contou essa história falando de Maria, eu também quero falar para você dos sofrimentos. Maria sofreu. Ela começou o seu sofrimento quando o anjo apareceu, que ela ainda era virgem. Não é verdade? Exatamente, porque... E aí eu quero te fazer uma pergunta. Como é que ficou a situação de Maria e José depois que o anjo apareceu? E você já falou aí, porque aquela época era uma época que a mulher não tinha direitos. A mulher tinha obrigação. A mulher... ela tinha que ser submissa ao seu marido, ela devia estar submissa ao seu lar. Então ela não podia se manifestar publicamente, ela só podia se manifestar em casa. Então quando o anjo faz esse convite, porque não foi intimação, foi um convite de Deus a Maria, e ela responde de uma maneira satisfatória: faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria era uma mulher religiosa, era judia, participava do judaísmo, e ela era uma pessoa, seus pais eram religiosos, participava da religião, e ela recebe esse convite de Deus e aceita na mesma hora. E ela não olhou as implicações que isso podia ter. Hoje, talvez, quando eu falei, hoje, se alguém fizer, você vai olhar as implicações que tem. E qual é a implicação que podia acontecer? Maria, lógico, se São José, ela era prometida em casamento a José, e se José não tinha tido nenhum relacionamento sexual com ela, lógico que entender aquela época, em um mundo totalmente que não conhecia ainda o Espírito Santo. Se hoje a gente duvida... que aquilo foi obra do Espírito Santo, só alguém de muita fé. Só alguém que acredita muito. E Maria disse sim, faça em mim segundo a tua palavra. E logo começou os problemas. Maria era uma jovem, se preparando para o casamento, talvez já estava fazendo o seu enxoval de casamento, e de repente ela recebe esse convite. E ela diz sim. E quando ela diz sim a Deus, praticamente ela diz não a São José, a quem ela estava prometida. E imagine você, em uma sociedade machista, em uma sociedade onde a mulher não tinha direito. Sociedade pobre. Pobre. Qual era a situação de São José? Ele estava traído. Maria o havia traído. E a traição era paga com o quê? Com apedrejamento. Nossa Senhora poderia, se São José quisesse, ser apedrejada. Mas São José, na Bíblia diz que São José é o homem justo. E quando fala no homem justo, é o homem que não tem defeito. É o homem quase que perfeito. São José tensionava repudiar Nossa Senhora, mas não queria falar mal dela. Conhecia. E ele pensava em largar Nossa Senhora quietinho, sem colocar nada contra a moral dela. Tal. Eis que o anjo aparece, eles dormindo, e diz para ele toda a verdade. Aliás, existe até uma imagem de São José, São José dormindo. Exatamente, linda por sinal. São José dormindo. O que significa isso? O anjo dizendo para ele que o que tinha acontecido com Nossa Senhora era obra de Deus. E ele então aceita Maria como a sua esposa, sem exigir nada, sem querer tomar satisfação.
E eu imagino quantas pessoas devem ter zombado de São José. Exatamente. Quantas fofocas existiram com o nome de São José. Mas ele, por ser um homem justo, aceitou tudo isso calado no silêncio, porque sabia que aquela obra era obra de Deus. Que o fruto do ventre da sua esposa era fruto do Filho de Deus, que foi humanado para viver entre nós. Então, houve sofrimento, houve angústia, claro. E Maria depois ela acompanhou toda a vida de Jesus. Ela nunca esteve longe de Jesus. E ao pé da cruz ela estava lá. Por isso os sofrimentos foram muito maiores ainda. São João a tomou como filho por ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Arildo, houve alguma separação entre o princípio do mistério público de Jesus? Não, porque a palavra de Deus nos diz que Maria guardava todas essas coisas no coração. E como o costume judaico era apresentar a criança logo que nascida. E na apresentação dessa criança, tinha um velho profeta, Simeão, que tomou Jesus nos braços e disse: agora deixa, Senhor, o seu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a salvação do mundo. Então, Maria, e disse ainda mais a ela, e uma espada de dor transpassará a sua alma. Então Maria sabia, estava ciente. Ela guardava todas essas coisas no coração de uma maneira silenciosa. E ela acompanhou toda a vida de Jesus. Imaginemos que Maria precisou fazer algo que hoje é impossível. Ela fugiu de um país para o outro, montado num jumentinho, para fugir da fúria do rei. Quem faz isso? Só uma mãe muito amorosa. Só uma mãe que ama muito. E o filho vai esquecer o amor dessa mãe? Nunca. Então, quando diz sua mãe e seus irmãos estão aí fora, e que parecem a alguns de má vontade, que Jesus está dando um fora em Nossa Senhora, muito pelo contrário. Ele está dizendo, quem é meu irmão e minha mãe e meus irmãos, é aquela que faz a vontade de Deus. E ninguém fez a vontade de Deus mais do que Nossa Senhora. Na época ainda, o ódio das autoridades por causa de Jesus. Sim, um ódio mortal de querer a morte. Não é só ter ódio de uma diferença de pensamento. Não, é ódio e querer fazer valer a sua vontade através da morte. É verdade, é verdade. Pior ainda do que esse ódio, que foi durante desde o nascimento de Jesus até o momento em que ele se declarou publicamente, pior foi a paixão no Calvário, né? Mas Jesus estava preparado, sofreu as dores, sim, porque Jesus era homem, era humano e divino. Ele sentia as dores. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus chorou. Jesus chorou sobre Jerusalém, sobre as mulheres de Jerusalém. Jesus chorou quando soube da morte do seu amigo Lázaro, que ele ressuscitou 4 dias depois. Então, a parte humana de Jesus estava ali, mas a parte divina de Jesus realçava muito mais. Então, ele sentiu dor, ele sofreu. E sofreu por quê? Pelo meu pecado. Pelo seu pecado. Pelo seu pecado, meu irmão, que assiste nesse momento. Jesus sofreu por tudo isso. E junto dele, caminhando na cruz, quem estava presente? Sempre Nossa Senhora. E já imaginou uma mãe ver um filho sofrer o que Jesus sofreu? Então Nossa Senhora sofreu muito, mas não se desesperou. É verdade. Não se escandalizou. É verdade. Não deu escândalo. É verdade. Pacientemente, amorosamente, acompanhou o seu filho até o último momento. Ao pé da cruz, Maria estava ali firme, como uma rocha. E depois ficou junto com os apóstolos. Quando da vinda do Espírito Santo, quem estava lá fortalecendo os apóstolos? Nossa Senhora. Nossa Senhora estava lá junto aos apóstolos. Quando veio o Espírito Santo de Deus, que Jesus havia prometido, estava lá Nossa Senhora. E, muito pelo contrário, encorajando os apóstolos que estavam com medo, porque as esperanças dos apóstolos tinham acabado com a morte de Jesus. Com a subida aos céus ficaram meio apatetados, porque aquele a quem eles colocaram a confiança não estava mais entre eles. E quem estava ali? Nossa Senhora, presente,
dando força, chamando a oração, dirigindo a oração daqueles homens que eram fortes na fé, mas que estavam ali fracos naquele momento. Maria, com a sua fé, com a sua força, de pé, junto com os apóstolos, durante 9 dias de oração, que é a novena que celebramos do Espírito Santo, dando força até que veio o Espírito Santo de Deus e a igreja saiu a evangelizar. Já que a gente falou da morte de Cristo, falando de Maria, do sofrimento de Maria, junto à paixão de Cristo, você que viaja muito, é verdade que Maria morreu no mesmo local onde Cristo celebrou pela primeira vez a Eucaristia? Olha, a primeira vez que Jesus... Primeiro me diz o que é a Eucaristia, para poder você falar. A Eucaristia é o corpo do Senhor Jesus. E é um mistério da nossa fé. É um mistério da nossa fé. Jesus, ainda no domingo, o Evangelho da Missa, já fala o discurso do pão da vida. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Jesus não disse, este pão simboliza a minha presença. Jesus disse, esse pão, eu sou o pão da vida. Quem come deste pão viverá eternamente. E quem come deste pão não morrerá jamais. E quem come deste pão não terá mais fome. É o que Jesus nos diz. Ele nos diz que o pão simboliza a sua presença. E a igreja celebra a Eucaristia, que é a presença viva e real de Jesus no nosso meio. Jesus está vivo pela sua palavra e pela Eucaristia. Assim a igreja nos ensina. E assim eu creio. E assim você, católico, crê. E você, cristão, deveria acreditar. Porque se você pesquisar o capítulo 6 de São João com os olhos da fé, você vai acreditar na Eucaristia. Você não vai ter dúvida sobre a Eucaristia. A Eucaristia é o ponto alto da nossa fé, é o cume da nossa fé, é para onde tende toda a nossa caminhada, para a Eucaristia. Então, essa é a Eucaristia, Jesus presente. E no lugar que ele, pela primeira vez, instituiu a Eucaristia, foi no cenáculo, no mesmo lugar onde o Espírito Santo veio sobre os apóstolos. Se diz até que essa casa pertencia à mãe de São Marcos. Disse a tradição que essa casa era onde morava São Marcos, que é o evangelista, né? E que a mãe dele era proprietária dessa casa. E ali também, como disse, aconteceu a vinda do Espírito Santo sobre a igreja. Agora, se é o mesmo local, eu não posso te dizer, porque eu não sou muito bom de localização, de me localizar. Eu já estive tanto no local da dormição, como também no local onde aconteceu o cenáculo, onde aconteceu a primeira Eucaristia, onde aconteceu a instituição da Eucaristia e onde aconteceu também a vinda do Espírito Santo. Mas não posso te dizer concretamente ser o mesmo local da dormição de Nossa Senhora e não da morte de Nossa Senhora, da dormição, até porque não foi achado o túmulo, não foi achado o corpo de Nossa Senhora, não foi achada, vamos dizer assim, os ossos de Nossa Senhora, como também até hoje os cientistas procuram, em vez em quando um maluco diz aí que achou o túmulo de Jesus, ossos de Jesus. Não, lá não tem ossos de ninguém, lá é o único túmulo de uma pessoa que morreu, que não tem ninguém morto ali, porque ressuscitou verdadeiramente. Então, quando você vai lá e você tem um momento de muita veneração ao túmulo de Jesus, é um lugar muito concorrido, é um lugar verdadeiramente de muita paz, é um lugar verdadeiramente onde você sente a presença de Jesus. E você vai lá e você entra no lugar onde estava o túmulo, na rocha, que já não é mais rocha, que foi escavado, então você entra lá, você sente tudo isso, mas você sabe que ali não tem defunto nenhum. Ali colocaram o túmulo dele, mas não tem defunto nenhum naquele túmulo. Tem a pedra onde ele foi preparado para ser sepultado, mas ali não tem. O morto não está ali. O morto, como disse, ressuscitou, como disse o anjo, ressuscitou. Não está mais aqui, está no céu. Está no céu, está no coração de todos aqueles que acreditam na sua palavra. E você, que é cristão, que pergunta onde começou a Igreja Católica, começou aí. Onde Cristo celebrou a primeira Eucaristia, não é verdade? É verdade, e ali também, quando o soldado enfiou a lança no coração de Jesus, aliás, não, desculpa, não é no coração, no lado direito de Jesus,
o lado contrário ao coração, e ali saiu sangue E água. e água. Água, símbolo do batismo. Sem água não se batiza. E o sangue, símbolo da Eucaristia. E, inclusive, o que eu ia falar para você, inclusive, na época em que ele celebrou a Eucaristia, ele estava fundando a Igreja Católica. Me desculpa, eu falei símbolo da Eucaristia, mas a Eucaristia, repito, não é um símbolo, é a presença viva, real de Jesus entre nós. O sangue, o corpo e o sangue do Senhor. O pão se torna o corpo, o vinho se torna o sangue do Senhor. E se você tem dúvida disso, a igreja, entra lá no Google, coloca milagres eucarísticos. Coloca lá, milagres eucarísticos, que existe. Tem um sem número deles. E o mais conhecido é o milagre de Lanciano, onde a hóstia se tornou carne. E a própria NASA já fez exames e dali constatou que é carne do coração. Carne com tecido do coração. Então a Eucaristia é o corpo, o sangue de Jesus Cristo. Se você me pergunta, você acha, diácono? Não, eu tenho certeza. Mas o que te dá a sua certeza? A minha fé. É um mistério da fé. A nossa fé é no mistério. Porque quando não houver o mistério, nós já estaremos frente a frente com Jesus, aí não precisa mais de fé. Nós já estamos vendo Jesus. É verdade, mas eu falei... Como diz São Paulo, desculpa, bigode, como diz São Paulo, um dia a fé vai deixar de existir. Porque a fé e a esperança vão deixar de existir. Mas o que vai sobreviver é o amor e a caridade. É verdade. Mas eu te questionei em função de a criação da igreja. Foi exatamente na primeira Eucaristia. Exatamente, ali começou... Quem fundou a Igreja Católica foi exatamente ali Jesus começou a Cristo. igreja, podemos dizer, no ano 33 da nossa era. 33, 34, por aí. E ali, naquele dia, já surgiu o nosso primeiro Papa. É verdade. Pedro. Primeiro Papa, Pedro. Exatamente, foi através dele, Pedro, em cima de ti, edificarei a minha... Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Quando Jesus falou isso para Pedro, ele estava na nascente do Rio Jordão e apontava para um templo pagão, onde era sacrificado vidas humanas, onde o demônio habitava naquele templo. E ele disse para Pedro, ele não disse para uma pedra, porque muitas pessoas dizem que ele disse para uma pedra. Ele disse a Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, que é você, eu edificarei a minha igreja. E apontou para aquele templo pagão e disse, e as portas do inferno, mostrou que a porta do inferno poderia ser aquele templo, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Verdade inconteste. Você, que chegou agora, está assistindo o nosso programa, todo esse diálogo que nós estamos aqui, é para explicar para você Nossa Senhora da Assunção quem é. Você que está assistindo o nosso programa, se não assistiu, assista as nossas reprises. Nossa Senhora da Assunção é Maria. Maria, Mãe de Deus. E como nós estamos falando de Maria, começamos a falar de Maria desde quando o anjo anunciou a Maria que ela teria um filho e daria o nome de Jesus. Nós agora vamos falar da nossa festa, da nossa padroeira, que é também Maria, Assunta aos céus. Por isso que é o nome de Nossa Senhora Assunção. Vocês que chegaram agora, vocês ouviram tudo isso e conheceram a nossa história. Nós aqui hoje, eu quero te agradecer, por sinal que nós temos uma verdadeira aula de história e liturgia, né? Nem tanto, mas um esclarecimento. Nós temos uma verdadeira aula. Vamos falar sobre a festa? Vamos sim. O que vai acontecer? Ontem não, segunda-feira. Isso, ontem. Já aconteceu a abertura da festa com a novena. O início da novena. O que é a novena? Novena a gente destina 9 dias para
cultuar ou para honrar uma pessoa que foi santa. Podemos dizer novena de São Pedro, novena. E aqui nós temos por tradição a novena do Natal. Novena do Natal, aí para honrar o nome de Jesus. A novena do Espírito Santo, honrando o Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E aqui, tradicionalmente, eu não sei quantos anos, mas quero crer que há mais de 200 anos, o povo cabofriense honra Nossa Senhora da Assunção com essa novena. E essa novena, então, é uma maneira de nós refletirmos sobre as maravilhas que aquele santo fez ou que Nossa Senhora faz na nossa vida. Nossa Senhora, repito aqui para você, meu irmão, aliás, nem falei isso, Nossa Senhora não é uma deusa e nem quer ser deusa. Nossa Senhora é a mãe de Jesus. Nós temos essa devoção por ela ser a mãe de Jesus. Por ela ter trazido ao mundo o Filho de Deus humanado. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos nisso. Então nós honramos Nossa Senhora como a mulher mais perfeita que já teve no mundo. Ninguém igual a ela. Por isso fazemos... Você falou sobre Maria, Nossa Senhora, mulher mais perfeita. Eu quero perguntar para você. Se você acha que a sua mãe é mais importante para você, nós também achamos. Porém, Maria é muito mais importante do que a nossa mãe. Então é por isso que nós temos essa crença por Maria e até mesmo por alguns santos. A nossa devoção. A nossa devoção por Maria, como falei no início, é a maior de todas, por ela ser a mãe de Jesus. Por isso, aqui acontece a novena, uma maneira de honrá-la, uma maneira de lembrarmos de Nossa Senhora, fazemos a ladainha de Nossa Senhora, com seus diversos títulos, com as suas diversas manifestações em vários locais. Essa missa ela dura mais ou menos o quê? Umas 2 horas? Não, uma hora, é uma missa normal. Ontem nós tivemos a presença do nosso arcebispo, que veio nos dar essa honra de iniciar a novena. Então a missa foi um pouco mais extensa. Mas normalmente hoje ela vai durar 1 hora, nada mais do que isso, porque a novena é no final da missa e não estende muito. É uma maneira que a gente tem de honrar Nossa Senhora, de homenagear Nossa Senhora durante 9 dias. E eu quero fazer uma perguntinha para você em casa. Você que é cristão, você já convidou algum católico para ir à sua igreja? Pois é, eu agora estou convidando você para você assistir a novena de Nossa Senhora. Todas as 19 horas, na nossa matriz, está acontecendo 19 horas todos os dias. Começa realmente às 19 horas. Não chega às 19h01 que já começou. Tá? Vai lá para você conhecer. A igreja está aberta, gente. Maria, você conhecer sobre a mãe de Cristo, vai lá, eu faço convite a você. Você também faz, não faz? Claro, está convidado. Estarei lá, se Deus quiser, logo mais. Bom, então nós começamos ontem com a novena. A novena vai até o dia 14, né, quando nós teremos no dia 14 a coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e Rainha da Terra. Então coroamos Nossa Senhora, as crianças da catequese. É uma época, aí acontece inclusive na igreja nossa matriz auxiliar. Aí já está na matriz auxiliar. Até sexta-feira ela acontece na matriz histórica. Olha, no sábado nós vamos fazer a transladação da imagem 400ª de Nossa Senhora da Assunção, que temos aqui na nossa igreja, da matriz histórica para a matriz auxiliar, às 18h30. Depois, nesse sábado, somente nesse sábado, às 19 horas, também começa a Santa Missa. Na sexta-feira é o último dia da novena lá na matriz auxiliar, na matriz histórica. Então, no sábado, no domingo, na segunda e na terça, será na matriz auxiliar. Sempre às 19h30. Com exceção do domingo, que a novena vai ser na missa de 10h30. 10h30 é a missa do domingo, com a novena nesse dia. E depois, então, nós temos na segunda-feira às 19 horas e na terça-feira às 19 horas também, com o encerramento e a coroação de Nossa Senhora. Convidamos você para assistir na segunda-feira uma das
a coroação de Nossa Senhora. Terça-feira. Terça-feira. A coroação de Nossa Senhora. Olha, vai que você vai se arrepiar. Eu levei um amigo meu, que é crente também, ele disse, eu não sabia que era a grandiosidade da fé do católico. Bom, então, no dia 14, no dia 15... Não, vamos falar do dia 10. Do dia 10... Não voltamos já na programação externa, estou falando apenas da religiosa. Então, no dia 15, que é o grande dia, às 10 horas nós temos a missa solene. E nesse dia vai vir o Dom Alano, nosso bispo, arcebispo emérito da Arquidiocese de Niterói, muito amado por todos nós, ele vai vir celebrar a missa, ele vai presidir a celebração. E depois, às 17 horas... Se o tempo estiver bom, vai ser na Praça Porto Rocha. Não, toda a programação na igreja. Na igreja mesmo? Às 17 horas teremos a missa e, em seguida, a procissão luminosa de Nossa Senhora da Assunção. Você prepara aí alguma coisa, vamos ter lá à venda aquelas lanternas iluminadas, para a gente fazer uma procissão bem bonita, homenageando Nossa Senhora. Então, essa é a programação religiosa durante essa semana, durante a novena. A nossa programação começa sexta-feira. Começou ontem, programação vai até o dia 14, agora, até o dia 15. Agora ela externa começa... A externa começa na sexta-feira. Já com o show... Isso, aí eu tenho que dar uma olhadinha no meu papel aqui. Então, na sexta-feira, nós teremos show... Sexta-feira, dia 10. Dia 10. Às 21 horas, um show com a banda Grove Inn. Já com todas as barraquinhas funcionando. Já com as barraquinhas funcionando lá, com todas aquelas comidinhas também convido você, porque as nossas festas são todas família. Pega a sua família e vai conhecer. É uma festa familiar, graças a Deus. Nós não temos confusão nessa festa. Dia 11. Dia 11, sábado, às 20 horas, nós vamos ter um show popular com Gero e Jamanta. Tão conhecido de todos nós, que faz um show maravilhoso, né? Depois, então, nós temos um DJ às 22 horas e 23 horas vamos ter um show baile, com Dom Américo e a sua banda. Dom Américo já andou muito aqui por Cabo Frio e o show que ele faz é um show convidando todos a dançarem. Então nós vamos transformar a Praça Porto Rocha num grande salão de baile, um baile bem familiar, um baile bem tradicional, um baile bem bonito. Eu tenho um amigo chamado Roberto Bigode, que fez em 1992, fez ali na Praça Porto Rocha o baile de carnaval. Não sei se você lembra disso. Com certeza. Estou lembrando. Chamado Roberto Bigode. Então vamos reviver aí, não um baile de carnaval, mas um baile dançante com baile Dom popular. Américo e sua banda. Dom Américo e sua banda. E dia 12? Dia 12 não haverá festejos externos à noite, mas nós vamos ter o almoço na Praça Porto Rocha. Aquele almoço bem gostoso que tem, com churrasco, e vamos ter o outro prato, carré com tutu à mineira. Mas não esquecendo que a missa de domingo... a missa 10h30. 10h30. Domingo, Muda o horário. E depois a missa das 18 e das 20 horas, né? Aí então, dia 13... Isso, e depois nós vamos ter um show com a Nilce Banda. E depois, às 14h30, nós vamos ter um festival de prêmios. É o que a gente chama de um bingo, né? Vamos ter na praça. Aí vem dia 13, nós só temos programação religiosa. Não vamos ter festejos externos nesse onde dia. Vai ter a coroação de Nossa Senhora. Não, aí no dia 14, né? Dia 14, 13 nós temos só a novena, noite e tal. Bom, dia 14, terça-feira, aí nós vamos ter a festa novamente na praça. 20 horas vamos ter o DJ, às 21 horas vamos ter o show com o Dr. Lau, uma banda aqui de Cabo Frio, muito bem conceituada, e às 23 horas nós vamos ter um show com Sandra de Sá. 23 horas é a atração principal musical da nossa festa. Sandra de Sá, na Praça Porto Rocha. Bom, aí vem o dia 15/8, que é o grande dia, né? É o dia de Nossa Senhora Assunção. Isso. Às 7 horas vamos ter a alvorada. Estou falando apenas da parte externa, né? Festa externa. 9 horas, passeio ciclístico da padroeira. E aí faça a sua doação como inscrição de 3 quilos de alimentos não perecíveis. Troca por uma camiseta. Isso, para o nosso dispensário. A saída vai ser na Praça Porto Rocha com a bênção sacerdotal. Logo após a missa, né? Isso. E 20 horas nós vamos ter o show com a Nil Bossa. O conjunto, conjunto aqui de Cabo Frio também. Mas antes das 20 horas, as barracas já começam a abrir as portas por volta de... 18 horas começamos a festa externa.
Tá? Então essa é a nossa programação externa, juntando com a programação religiosa que eu já passei para todos vocês. Olha, eu tenho certeza absoluta, Deus é tão bom que o nosso programa especial de hoje, nós transferimos a base do nosso programa, que é todas as quintas-feiras. E estamos fazendo para você, especialmente, esse programa agora. Hoje, mostrando para você e conhecendo, com o conhecimento do nosso diácono Arildo Aguiar, a verdadeira aula de teologia e conhecimento. Quero dizer para você, se você não assistiu o início do nosso programa, assista às reprises. Quinta-feira, todas as quintas-feiras, nosso programa vai lá às 19 horas. É uma boa oportunidade para você não sair de casa. Preste atenção. Não saia de casa, assista na íntegra. Tá? Pô, Arildo, de coração. De nada. É sempre um prazer falar das coisas de Deus. É, muito bom. É algo muito agradável. Muito agradável. Para mim, muito agradável. Muito agradável. Eu, assim como nós tivemos esse bate-papo aqui, nós vamos passar a estender daqui para frente os conhecimentos da igreja. Falar um pouco das pastorais da igreja, que poucas pessoas conhecem a igreja. O trabalho que a igreja faz, né? Então eu queria pedir a você, e daqui já fazendo um apelo ao padre Marcelo, para que ele autorize cada coordenador que indique alguma pessoa para vir aqui no nosso programa falar sobre isso. Podemos trazer, muito bom divulgar. Né, para divulgar esse trabalho. Para que as pessoas fiquem conhecendo, né? Porque não se tem ideia do que a igreja faz, né? E uma coisa que eu tive até uma discussão não, um debate. Uma conversa. No nosso grupo de oração. Porque muita gente diz assim, a Igreja Católica está perdendo muita gente. E eu confirmei, eu não sei se você vai confirmar para mim, eu confirmei naquele dia que nós estamos recebendo muito mais gente do que estamos perdendo. Aliás, eu falei aqui no início, e como disse, eu sou responsável, em parte, por receber essas pessoas que vão para o catecumenato. Aliás, faço até um convite. Se você quer conhecer a sua igreja, quer participar, se você falta receber o sacramento do batismo, se você não fez a primeira comunhão, se você não foi crismado, as inscrições estão abertas ainda. Nós começamos semana passada o catecumenato, que é uma catequese para adulto, preparando para esse sacramento. Se você ainda não é casado na igreja, pode ser casado, tem condições de ser casado, tudo isso acontece no catecumenato. Você pode procurar a Secretaria Paroquial, que ainda dá tempo de se inscrever para participar desse catecumenato, que começou agora e termina ano que vem. Então, ali nós recebemos muitas e muitas pessoas oriundas de outras igrejas, que vêm para a Igreja Católica, e outros que estão voltando. Após experiência em outras igrejas, tal, estão voltando. Acontece isso muito. Nós, lógico, não fazemos aquela maneira de botar a pessoa lá na frente para dizer, olha, eu fui lá na tal igreja e agora estou voltando. Não, a gente não faz nada disso, porque isso é proselitismo. O nome disso é proselitismo. E a Igreja Católica não faz proselitismo. A Igreja Católica não te promete que você vai parar de sofrer. A Igreja Católica não diz que você vai ficar rico se você vir fazer parte dela. A Igreja Católica te diz que se você seguir Jesus Cristo como deve ser seguido e como ela te ensina e ela nos ensina, você vai para o céu. A sua vida vai melhorar muito mais. Você vai para o céu. É verdade. Não é pare de sofrer, não. O sofrimento continua, porque Jesus sofreu, por que eu não vou sofrer? Eu não sou melhor do que Jesus, muito pelo contrário, sou muito pior. E ele sofreu a morte de cruz. É verdade. E eu sofro, às vezes, com bobagens, com coisas muito bobas, que nem se compara ao sofrimento do nosso Salvador. Então, a igreja vai te ensinar isso. Não vai fazer proselitismo. Ah, vem para cá porque aqui é melhor, aqui você vai... Não. A igreja não faz isso nunca. Pode ter certeza que nós vamos te receber com todo o carinho, como filho de Deus que você é. Descubra isso. Arildo, em nome da da Cabo Frio TV, da diretoria, em meu nome pessoal, pelo meu programa, quero de coração agradecer a você e à Igreja Católica, ao Padre Marcelo, tá? Inclusive, quero fazer
Pode chegar lá e me denunciar, que eu critiquei ele aqui. Eu vou criticar. Ô, padre, vem o meu programa, né? É uma crítica construtiva. Eu, inclusive, fui a primeira pessoa que tirei uma selfie com o padre no dia que ele chegou aqui, na primeira missa dele. Foi a primeira selfie. Ele, opa, selfie, vamos lá. Inclusive, te convido, se você tem curiosidade sobre o que acontece na igreja, vá assistir uma missa, principalmente uma missa das 8h30 da manhã, quando o padre Marcelo fala nas suas homilias, quando ele preside a celebração da palavra na missa das 8h30 de domingo. Você vai amar, porque eu estou filmando e estou jogando no meu blog. Mais uma vez, fica à vontade para... Eu quero me despedir de você depois dessa oportunidade, todos vocês que estão nos assistindo, deixando sobre vocês a bênção do nosso Deus, do nosso Salvador. Amém. Que o Senhor possa te abençoar a cada dia da sua vida, a cada momento da sua vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquem com Deus e que Ele te abençoe, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida. E agradecendo a Nossa Senhora Aparecida e a você, meu novo assinante, eu quero dizer que o Lugar no Pódio e o seu legado social vai ao ar todas as quintas-feiras, de 19 às 20 horas. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até quinta, se Deus quiser.